O catador de sonhos. Toda manhã, bem cedinho, o menino Dorcelino tomava café. Às vezes uma banana, às vezes um pão torrado. Depois ele pega seu carrinho e sai pelas ruas, catando um lixinho para vender e ganhar uns trocados. Com o dinheiro, ele compra livros e cadernos. Ele é filho de mãe solo. Ela é uma guerreira. Ganha salário mínimo como cozinheira numa indústria brasileira e faz economia para pagar a sua pequena moradia. O seu filho trabalha muito, mas também gosta muito de estudar. Dorcelino está decidido. Um dia eu vou me formar. Eu quero ser um marinheiro e trabalhar em alto mar. Com vocês, Dindi e Deninguê. Dois passarinhos fizeram um ninho no toco de uma árvore e ali a fêmea botou 3 ovos. 18 dias depois, nasceram 2 filhotes e o outro ovo gorou. Os filhotes, Dinho e Doninho, tinham corpinhos gordos, mas sem penas. Tinham cabeças grandes, tinham bicos grossos e quase sem pontas. Os pais começaram então aquela rotina de buscar a comida. Quando a mamãe Dindi ia, o papai Deninguê vinha. Quando a mamãe Dindi ia, o papai Deninguê vinha. Sempre assim, se revezando. Num triste dia, ele foi, mas não voltou. Dindim ficou aflita, os filhos piavam de fome. Aí ela voou até a floresta e encontrou um pica-pau. Disse a ele que seus filhos ficaram órfãos de pai. Olha, o meu marido, ele é bonito, ele é assim bem colorido. Ou ele foi devorado por uma fera, ou está preso numa gaiola. Comovido com aquela situação, o pica-pau então decidiu ajudar e deu um biscoitinho para a mamãezinha. Mas aí ela pediu 2 e o pica-pau disse: Leve um e volte para buscar outro. Ao chegar ao ninho, os filhotes estavam lá com seus bicos bem abertos, famélicos, esperando aquela comida. Todo dia, então, Didi voava para pegar mais biscoitos, até que o pica-pau avisou: Veja bem, eu também tenho 2 filhos para sustentar. Vou te dar mais 2 biscoitos e não volte mais. Ao chegar no ninho, a mamãe Dindi viu que o ninho estava vazio. Que alegria! Porque os filhotes estavam já numa outra árvore. Tinham criado penas e já sabiam voar. Dinho e Daninho estavam aptos a buscar a sua própria comida. Foi então que Dindi relaxou e comeu os 2 biscoitos. A última história de hoje é de Francisco Gregório Filho, O Nascimento das Estrelas. Há muito tempo, na época dos avós de nossos avós, numa aldeia no centro-oeste do Brasil, as mulheres reunidas resolveram preparar aquela comida que só os homens podem comer. Decididas, saíram atrás de milho tão necessário para o preparo daquela comida. As mulheres mobilizadas levaram seus vasilhames vazios, panelas, potes, peneiras, bacias, mochilas. Andaram
e não encontraram nenhuma espiga de milho, milho tão necessário para o preparo daquela comida que só os homens podem comer. Retornaram as mulheres com os seus vasilhames vazios. Reunidas novamente, decidiram convidar aquele menino, aquele mais peralta, mais travesso, mais traquino, para ajudá-las a buscar o milho tão necessário para o preparo daquela comida que só os homens podem comer. O menino convidado topou e acompanhou as mulheres e seus vasilhames vazios, bacias, potes, peneiras, andaram e chegaram ao milharal. Então encheram os vasilhames de espiga de milho, milho tão necessário para o preparo daquela comida que só os homens podem comer. Com os vasilhames cheios de milho, retornaram à cozinha da casa e ali despejaram as espigas de milho. As mulheres debulharam e o menino, com a ponta do dedo passando pelas beiradinhas dos vasilhames, queria tanto provar, experimentar aquela comida que só os homens podem comer. Mas as mulheres batiam com as mãos na ponta dos dedos do menino e diziam: "Sai, menino, sai!" Diziam as mulheres, batendo nos dedos do menino. As mulheres temperavam e o menino com a ponta do dedo. E as mulheres mexiam e o menino com a ponta do dedo. As mulheres mexiam e o menino queria provar, experimentar aquela comida que só os homens podem comer. Até que uma das mulheres espalma o dedo do menino gritando: "Sai daqui! Saia daqui, menino! Saia que você só serve para atrapalhar." Na hora de dar sorte, menino serve. Na hora de provar, experimentar, menino só atrapalha. Menino saiu, pensou e foi ter com os colegas. Convidou-os para buscar o milho tão necessário para preparar a comida que só os homens podem comer. Os colegas toparam, foram ao bambuzal, cortaram as caneletas ocas de bambu e caminharam com as caneletas nos ombros. Andaram e encontraram o milharal. E reuniram as espigas de milho dentro daquelas caneletas ocas de bambu e tomaram o caminho de casa, o caminho da casa da avó. A avó recebeu-os sentada na porta da cozinha com um papagaio no ombro. A avó olhava. Os meninos despejaram aquelas espigas de milho no assoalho da cozinha e em coro pediram: "Vó, faz aquela comida que só os homens podem comer, por favor, vó, por favor." E a avó pensou. Faço. E o papagaio no ombro: Faço. A avó e os meninos foram juntos preparar a tal comida. A avó debulhava, os meninos debulhavam. A avó temperava, os meninos temperavam. A avó mexia e os meninos mexiam. E aí comiam. Comeram. A avó então voltou a sentar-se na porta da casinha a olhar. E os meninos perceberam: "Ih, vó vai contar para as nossas mães quando elas chegarem aqui. Vó vai dizer para as mulheres. Vó vai narrar." E os meninos pensaram: amarraram, será? As pontas das palhas do milho uma na outra e enrolariam sobre a boca da velha. A velha, assustada, movimentaria os braços, abriria, fecharia as mãos e eles perceberam: a velha vai contar com gestos, a velha dirá o que aconteceu. Os garotos, então, enrolaram também a tira feita com a palha do milho em volta da boca, dos braços, das mãos e do corpo da velha. Foram para o quintal e assobiaram chamando um passarinho. E ele veio lá do alto, lá do céu, veio vindo um pássaro formoso. E eles pediram: "Rouxinol, apanhe
a ponta desse cipó leve ao bico até o céu. E lá chegando, escolha uma árvore frondosa, de toco bem grosso, e amarre-o, seguro, firme. E assim o rouxinol fez. Do quintal da casa da avó, os garotos começaram a subir pelo cipó. Foram subindo, e as mulheres começaram a chegar. E os garotos subindo, e as mães chegando, e os garotos subindo. As mulheres encontraram a velha, toda amarrada, com a corda de palha de milho, e correram ao terreiro e viram os filhos subindo, já bem lá no alto, pertinho das nuvens, e elas gritaram: desçam daí ou serão castigados! Desçam já para o castigo! Mas os meninos subiam ainda mais, e as mães gritavam: desçam, desçam! As mulheres então perceberam que os rapazes não desceriam. Soluçando, as mães agora pediam: desçam daí que nós amamos vocês! Desçam daí que nós amamos vocês! Mas os rapazes não ouviam. Eles estavam nas alturas, quase chegando no céu, e as mulheres rogavam. Os meninos, enfim, alcançaram os céus e, postos às beiradinhas, olharam e avistaram as mulheres. As mães vinham subindo pelo cipó atrás deles e puseram-se a pensar e a pensar, e não tiveram dúvida, cortaram o cipó, e as mães, as mulheres, despencaram-se na selva, transformando-se em feras. Os meninos, perplexos, à beiradinha do céu, iniciaram aí um piscar. E estão até hoje lá, piscando, piscando, indicando como estrelas os nossos caminhos, perplexos, piscando, piscando.